Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton Jr., publicada pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 14, que fala sobre o Espírito Santo e o crescimento da igreja. E diz o seguinte: Quando as tribos de Israel estavam prontas para entrar em Canaã, a terra prometida, escolheram 12 homens para espiar e reportar sobre a terra. Todos os 12 concordaram que a terra era boa e manava leite e mel. Mas 10 dos espiões disseram, abre aspas, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Fecha aspas. Números 13, 31. Todavia, 2 dos espiões, Caleb e Josué, disseram, abre aspas, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Fecha aspas. 10 dos espiões tinham seus olhos na parte humana. 2 tinham seus olhos divina ou divindade. 10 espiões tinham seus olhos no problema. 2 tinham seus olhos na promessa. Graças a Deus, havia homens no primeiro século que, como Caleb e Josué, sabiam que o sucesso estava garantido porque tinham seus olhos na promessa de Jesus, pois Jesus tinha prometido poder quando chegasse o reino de Deus. Ele tinha dito: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. Fecha aspas. Marcos 9, 1. Jesus tinha prometido poder a seus apóstolos, quando disse, abre aspas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, fecha aspas. Atos 1, 8. Jesus prometeu poder a seus discípulos em Marcos 16, do versículo 17 e 18. E ele prometeu uma orientação especial do Espírito Santo quando disse, abre aspas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Fecha aspas. João 14, 26. Um pouco adiante, aliás, um pouco antes destas palavras, Jesus tinha prometido, abre aspas, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o recebe, vós o reconheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fecha aspas. João 14, 17. Os seguidores de Jesus no primeiro século tinham seus olhos no que era divino e, nesta promessa, sabemos que iam ter sucesso. Acreditavam na orientação e direção do Espírito Santo para cumprir a obra do Senhor Jesus Cristo. Isto se destaca nestas palavras do apóstolo Paulo. Desculpa. Abre aspas. Nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todos a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Fecha aspas. 1 Coríntios 2, de 9 a 13. Subtítulo: O crescimento da Igreja no primeiro século. Com o poder do Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregou um sermão sobre Jesus Cristo no dia de Pentecoste, em Jerusalém. Atos 2, de 14 a 36. Quase 3.000 pessoas acreditaram nas palavras dos apóstolos de Jesus e foram batizadas. Atos 2, 37 a 41. Com isso, a igreja de Jesus Cristo se iniciou. Em pouco tempo havia 5.000 na igreja. Atos 4, 4. Note bem que são 5.000 homens, sem contar as mulheres convertidas. Logo lemos, abre aspas, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, fecha aspas, Atos 6, 1. 6 versículos depois, temos esta confirmação, abre aspas, crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, fecha aspas, Atos 6, 7. Mais tarde, temos estas palavras, abre aspas, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números, fecha aspas, Atos 9, 31. E depois lemos, abre aspas, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, fecha aspas, Atos 12, 24. A igreja estava crescendo e o Espírito Santo estava ajudando, inspirando e confortando os discípulos de Jesus. Atos 9:31. Os obstáculos serviram de desafio e maior progresso para estas pessoas cheias do Espírito Santo. Atos 4:31 confirma, abre aspas, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Fecha aspas. Pedro e João foram presos por causa das pregações sobre Jesus, mas eles não tinham medo e pregaram um sermão excelente para as autoridades dos judeus. E a Bíblia diz, abre aspas, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, fecha aspas, Atos 4, 8. Estes irmãos não tinham seus olhos no problema, mas nas promessas de poder. Subtítulo: O Espírito Santo na Igreja no presente século. O segredo para o crescimento da Igreja no nosso século está na nossa capacidade de acreditar nas promessas de Deus e seu Filho Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, abre aspas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fecha aspas, 1 Coríntios 2, 9. O segredo para avançar com o reino de Deus no nosso século está na nossa capacidade de ver o que é divino e não os problemas. É ter a atitude de Caleb e Josué. Abre aspas, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Fecha aspas. Temos o mesmo espírito que estava habitando nos seguidores de Jesus no primeiro século, habitando em nós. A promessa de Deus, abre aspas, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem, Atos 5:32, é nossa hoje. A confirmação do apóstolo Paulo, abre aspas, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Fecha aspas. 1 Coríntios 6:19. É verdade também que nós, hoje,
é verdade também para nós hoje em dia. O cristão hoje tem poder para vencer e abrir mais e mais os corações dos homens. Temos hoje o Espírito Santo habitando em nós. É verdade que não existe mais os dons milagrosos, mas temos um poder igual através da palavra escrita. João 20, 31 e 30 e 31. A palavra de Deus é poder. Como a Bíblia mostra, abre aspas, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, fecha aspas. Romanos 1,16. Foi este poder que Paulo recomendou para os bispos em Éfeso, dizendo, abre aspas, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Fecha aspas. Atos 20, 32. Através da palavra escrita eu posso ser perfeito, habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. É esta palavra Não, e esta palavra é semente eterna, que nunca vai ser destruída nem terminar. 1 Pedro 1, 22 a 25. Hoje, a Igreja de Deus tem poder através da palavra escrita e através do Espírito Santo habitando nos membros da Igreja, como o apóstolo Paulo escreveu, abre aspas, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fecha aspas. Efésios 3, 14 a 19. Que passagem linda! Paulo disse que devemos ser fortalecidos com poder através do Espírito de Deus, que habita no homem interior. Efésios 3,16. O versículo 19 ensina que o nosso alvo é sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Mas isto não é possível até o cristão estar forte, arraigado e alicerçado em amor, que é um dos frutos do Espírito Santo. Sem a força obtida através do Espírito Santo habitando em nós, não somos capacitados a viver a vida cristã. Os hábitos da nossa vida anterior são transformados quando o Espírito Santo de Deus gradualmente nos ajuda e assiste a combater o nosso adversário. E assim, os frutos da carne são substituídos pelos frutos do Espírito. Somente com os frutos do Espírito Santo podemos combater e eliminar os frutos da carne. Efésios 5, 19 a 23. Deus abriu o caminho pela qual a natureza do homem pode ser mudada para vencer o pecado, substituindo a natureza espiritual do homem livre para servir a Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo mostra a luta entre a carne e o espírito para ganhar a vitória sobre o corpo do homem. Veja Romanos 7, 13 a 23. O homem tem o desejo de fazer o bem, mas a carne vence. O homem é prejudicado pela carne e incapacitado de fazer o bem que ele realmente deseja fazer, porque o espírito do homem não é capaz de dominar a tendência de pecar. Ele é cativo do pecado. Paulo mostra que
Até a lei de Moisés não é capaz de libertar o homem do pecado ou da morte. Romanos 8, versículo 2 e 3. Tudo isso é mudado quando Cristo entra na vida do homem pela fé. A lei do pecado é destruída por um novo e mais forte princípio, a lei do Espírito da vida em Cristo. Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 2. Agora, o Espírito do homem não luta contra a carne sozinho, mas tem a força do Espírito de Deus. Paulo disse, abre aspas, portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogita das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, versículo 3 a 6. O apóstolo Paulo continua, abre aspas, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, então tal não é dele. Romanos 8, 9. Paulo conclui dizendo, abre aspas, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fecha aspas. Romanos 8, 13 e 14. A presença do Espírito Santo na nossa vida, capacita-nos a vencer a tentação e o desejo de pecar. O Espírito Santo, habitando em nós, é a força que necessitamos para levar para frente a obra de Cristo. Todavia, a igreja de hoje não está deixando o Espírito guiá-la sempre. Quando membros da igreja têm pensamentos impuros, ações antibíblicas, entristecem o Espírito de Deus. Paulo ensinou, abre aspas, e não entristeçais o Espírito de Deus, fecha aspas. Efésios 4:30. E em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu, abre aspas, não apagueis o Espírito, fecha aspas. Aqui provavelmente está a chave para notar a diferença entre o crescimento da igreja no primeiro século e o crescimento da igreja no nosso século. No primeiro século, os cristãos deixavam o Espírito Santo guiá-lo e tiveram sucesso. Será que hoje esquecemos o trabalho importante do Espírito Santo no crescimento da igreja? Será que hoje estamos não estamos entendendo que o Espírito Santo habita em nós? Será que estamos esquecendo o poder que é nosso através do Espírito Santo na nossa vida? Será que estamos tentando levar para frente o reino de Deus dependendo apenas de nossas próprias forças e sabedoria? Subtítulo: O Espírito Santo no crescimento da Igreja hoje. A Igreja de Cristo tem hoje em dia oportunidade nunca oferecida antes na história do crescimento da Igreja. Estamos na época da comunicação e transporte rápido por todo o mundo. Estamos numa época em que os povos do mundo têm a oportunidade de ter a palavra de Deus nas suas próprias mãos. Todavia, com todas as nossas invenções e equipamentos maravilhosos, não estamos tendo o sucesso que os cristãos do primeiro século tiveram. Qual é a diferença? O que está faltando? O que está faltando para nós que não faltou no primeiro século?
é a fé e confiança no poder do Espírito Santo na vida diária dos cristãos. O Espírito Santo mudou as mentes, pensamentos e atitudes dos irmãos no primeiro século, porque eles acreditavam neste poder e deixavam o Espírito agir livremente nos seus corpos, produzindo os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 e 23. O homem que tem o Espírito Santo habitando em si tem a mensagem do poder para proclamar. Podemos ser pregador, sábio, teólogo, pastor, orador, professor ou um homem com todos os graus oferecidos pelas universidades e institutos religiosos do mundo. Mas se não somos homens cheios do Espírito Santo, não somos nada e não vamos fazer nada. Se fé no poder do Espírito Santo, aliás, sem fé no poder do Espírito Santo e sem compreender a sua obra entre os membros da igreja, nenhuma igreja pode crescer como Deus deseja. É certo que vai haver crescimento, mas não como deveria ser, caso o Espírito Santo não esteja agindo nos membros. A igreja no presente século tende a entender que o Espírito Santo está vivo, que ele tem poder. Mas necessitamos homens como Caleb e Josué que tenham os olhos fitos nas promessas de Deus e não nos problemas para saber que tudo é possível. Se orássemos no Espírito Santo, Judas, versículo 20, nossas orações teriam mais força e poder, se deixássemos o Espírito de Deus nos ajudar na oração. Romanos 8, 26 e 27, sentiríamos uma grande diferença. O que está faltando na Igreja de Cristo hoje não é doutrina pura, porque a temos através da palavra escrita. O que está faltando na Igreja de Cristo não são trabalhadores, porque os temos. O que está faltando na Igreja de Cristo não é dinheiro, porque o temos. O que está faltando na Igreja de Cristo não é tempo, porque o temos. O que está faltando na Igreja de Cristo é uma compreensão do trabalho do Espírito Santo na vida diária de cada cristão. O que está faltando na Igreja de Cristo é a força e o poder que o Espírito Santo deseja dar, mas há poucos homens e mulheres que o deixam livre para agir. Parece que temos medo de falar sobre este poder e, consequentemente, sufocamos o Espírito Santo. Estamos apagando o dom do Espírito Santo que habita no nosso corpo. Estamos tentando levar adiante o Evangelho com o nosso próprio poder e força e sabedoria. Conclusão: o Espírito Santo é a força que necessitamos para levar a mensagem de amor aos perdidos. Precisamos entender que ele habita em nós, que ele tem o poder de transformar a nossa vida em Cristo, se o deixarmos. Aqui está o segredo do nosso problema espiritual, se o deixarmos. Poderemos ser mais que vencedores se obedecermos os mandamentos de Deus, nos revestirmos de Cristo pela fé e pelo batismo, deixando o Espírito Santo nos guiar diariamente. Prezado irmão em Cristo, você tem tudo para vencer este mundo e ser um servidor fiel de Jesus Cristo. Você tem a promessa de Deus sobre o perdão dos seus pecados e a promessa de vida, da vida eterna, junto com o Pai. Você, irmão em Cristo, tem Jesus Cristo como seu advogado junto ao Pai e ele é o mediador para que você possa chegar com confiança ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasiões oportuna. Irmão em Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu corpo para o selar, santificar e guiar nesta vida.
Assim sendo, a bênção do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto pode ser sua também. Abre aspas. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Fecha aspas. 1 Coríntios 13, 13. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que saiba como o Espírito Santo age hoje na gente e na sua igreja, tá bem? Se você está com dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí, é ronaldozm@gmail.com. A gente pode sentar e estudar a Bíblia junto sobre esse assunto ou outros assuntos também, tá bem? Deixa um like aí nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e fale para que outras pessoas se inscrevam no canal também para você receber aí a notificação dos novos vídeos que eu vou estar fazendo, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?